Bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro com a ciência geográfica em plena segunda-feira. Bom dia, professora Ana Bárbara, seja bem-vinda. Bom estar aí conosco. Então, hoje, 27 de julho de 2020, 8 horas e 45 minutos. Nesse instante, temos a temperatura de 17 graus, ao menos aqui na parte norte do Distrito Federal, sensação térmica de 16. Imagino que estejamos quase todos aí muito bem agasalhados, né? Já começamos a enfrentar aquela dinâmica climática típica, né, do tempo atmosférico aqui no Distrito Federal. Daqui a pouquinho vem o efeito cebola, né, então mais agasalhados agora pela manhã, e ao longo do dia nós vamos vestindo trajes mais confortáveis, não necessariamente os que precisem nos aquecer, até porque logo logo a temperatura sobe um pouquinho. Então, nesse começo, né, a gente retoma a conversa sobre migrações. Nós ainda nesse momento estamos lá no tema 38. Na semana passada a nossa conversa encadeou-se aí muito mais para os aspectos que compõem o estudo e a análise do índice de desenvolvimento humano e que, de certo modo, justificam também as intenções ou os elementos que formatam a dinâmica dos fluxos de indivíduos de um lugar ao outro, de um país ao outro, de uma cidade a outra, enfim, né? A gente até fez algumas, pelo menos começou ali a apresentação ou um bate-papo inicial sobre as características das migrações ou elementos que levam aos fluxos migratórios. Antes, especificamente da gente abrir caminho para esse bate-papo e dar sequência, né, sobre razões para a migração, sobre os tipos de migração, só uma breve informação, possivelmente já deve ter passado na aula anterior, já deve ter se transformado aí num bate-papo no outro horário, mas havia já, né, existe aí uma programação de retorno presencial, independente daqueles alunos que se sentem confortáveis, seguros para esse retorno, mas existe sim esse plano e isso tudo, né, já caminhava aí, na verdade, para uma sequência, né, de volta às aulas a partir desta semana, não exatamente no Maristão, mas, né, as escolas particulares estavam autorizadas, pelo menos até sábado às 3 da tarde, iniciar esse retorno em sequência a partir de hoje, dia 27. Mas aí, exatamente lá no sábado, houve uma ação, né, da Justiça, acatando aí um pedido do Ministério Público do Trabalho, e isso impacta diretamente todo o cronograma que já havia sido divulgado aí para vocês, com o retorno às aulas a partir aí do dia 4, né? Então, aliás, as novidades que virão, né, os impactos, na verdade, dessa decisão de sábado e que impede, pelo menos, o retorno nos próximos 10 dias, serão prontamente aí divulgadas, apresentadas a todos vocês, login, tá? Então, não se preocupem aí com qualquer cenário, não está fora, né, da atenção, do radar do ambiente escolar. Então, está tudo devidamente sendo analisado, pensado e sempre, né, com a perspectiva aí da preservação das vidas. Esse é o ponto primordial, né, mesmo que exista uma necessidade pontual, uma obrigatoriedade, o respeito ao bem-estar de todos, a saúde, a segurança é o elemento principal. Tá? Então, feita essa ressalva aí, ou essa lembrança, na verdade, para aqueles que estavam acompanhando, a gente então segue com o nosso bate-papo das migrações, o que a gente já fez até aqui, né? A gente já destacou, deixa eu pegar o lápis amarelo, que normalmente, né, o pessoal da geografia gosta muito, em especial o Leozinho, quando está aqui conosco, né? O que a gente já fez até aqui? Já lembrou, né, do significado ou do termo que pode ser compreendido aí toda vez que nós tratarmos de migração. Então, especificamente, vamos analisar o deslocamento, a circulação de indivíduos sobre o espaço geográfico. Então, da mesma maneira como até aqui nós estamos, né, sempre fazendo referências aos elementos da demografia, nós não estamos, nesse momento, fazendo estudo da demografia, nós estamos nos apropriando de elementos demográficos. Vocês vão se lembrar que
umas 3, 4 semanas aí atrás, nosso bate-papo apresentava, entre outros pontos, os termos mais simples, né, que vocês têm aí, lembrança e convivência desde o Fundamental 1, depois aprimorados no Fundamental 2, nessa sequência aí de estudos, né, desde a taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida, todos esses elementos, todos esses termos entram também no estudo aí da migração, ou pelo menos, né, são componentes importantes para analisarmos e interpretarmos os fluxos migratórios, especialmente o estudo da geografia da população. Então, nós estamos insistindo ao longo desses últimos dias na importância do entendimento, a compreensão da geografia da população e não exatamente da demografia, que é, na prática, uma ferramenta que nós estamos usando para esta análise. Então, compreendendo, né, que esse fluxo migratório ele tem sempre uma razão, e normalmente essa razão está atrelada à perspectiva de sobrevivência, né, desde os primórdios. Então, é claro que, trazendo isso para o nosso contexto contemporâneo, trazendo isso para o nosso dia a dia, nós podemos, né, compreender alguns dos fatores, algumas das razões que impulsionam esse fluxo migratório. E a gente chegou até aqui também falando, né, que as migrações podem acontecer por uma perspectiva econômica, sempre com aquele pano de fundo principal, né, em busca da melhor qualidade de vida. Essa melhor qualidade de vida sempre relacionada a empregos que ofereçam ali condições mais agradáveis, né, de trabalho, salários com uma condição de remuneração mais significativa, mais justa, pelo menos no entendimento, né, do servidor, do funcionário, certo? Normalmente, essa busca aí, né, por melhor qualidade e com a perspectiva econômica, ela acontece dentro dos espaços mais empobrecidos. A ONU pede para que a gente chame isso de em desenvolvimento. Os professores de geografia, de um modo geral, o material de geografia, de uma maneira geral, continuam insistindo em usar o termo subdesenvolvido, né? Tem um efeito muito mais de alerta do que exatamente real nesse contexto. O sub aí, como a ONU coloca, e de certo modo eu também concordo, dá a ideia de abaixo para sempre, né? Não vai avançar, não vai ser ou chegar a um patamar de desenvolvimento tão cedo, quando no outro, naquilo que é a sugestão da própria ONU, em desenvolvimento, dá uma ideia de movimento, ou seja, passa aí por um perrengue, mas esse perrengue é momentâneo. Claro que muitas nações mundo afora, esse perrengue, essas dificuldades, essa pobreza, ela vem se arrastando há muitos séculos, né? Não é algo de uma ou outra situação governamental que tenha levado a esse caos ou um problema maior, como a gente tem alguns registros, entre eles alguns aqui próximos de nós, é o caso da Venezuela, né, nos últimos tempos aí, passando então por uma grave crise, mas isso é uma outra história. Então, perspectivas, né, ainda que impulsionam a migração, aí do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso. Então, nesse cenário, o turismo vai aparecer com uma certa força, né, com um fluxo migratório temporário, diga-se de passagem. Esse contexto cultural ele é encantador principalmente para estudiosos ou, né, aí já entrando na seara religiosa, para aqueles indivíduos, né, assim, pessoas que tenham ali um grau de cumprimento direto aos preceitos, né, segue ao pé da letra todo o contexto litúrgico da sua crença. Tá? Então, um destaque sempre aqui para os muçulmanos, com a ideia, né, da migração à Meca, pelo menos em um momento ali da vida, né, uma perspectiva, então, de cumprir uma espécie de promessa. Tá? É claro que muitas cidades mundo afora, vocês estudam urbanização nesse momento lá com o Objetivo B, com o professor Marcelo, as cidades elas
possuem funções, né? Função política administrativa, função industrial, função comercial, e dentro desses cenários de funções, algumas localidades, algumas cidades, Brasil e mundo, assumem essa função também religiosa. Muitas dessas festas, né, de romarias, no caso do cenário aí cristão, católico, ajudam, de certo modo, a manter a economia local, e por isso mesmo se transforma numa atração importante, por isso mesmo se coloca aí como uma oportunidade de sobrevivência, de trabalho para muitos indivíduos. Nós falávamos lá na segunda-feira passada, aqui pertinho de nós, não exatamente nos mesmos exemplos, ou seguindo a mesma linha de exemplo que eu estou colocando aqui, mas numa localidade chamada Abadiânia de Goiás, aqui no caminho, aqui, modo de dizer, por favor, né, entre o Distrito Federal e a cidade de Goiânia. Então nós temos aí, né, Alexânia, Anápolis, Goianápolis, Teresópolis, até chegar em Goiânia. Um pouquinho antes, né, logo depois de Alexânia, tem a Badiânia de Goiás, e esta localidade, a Badiânia, ela abrigou durante muitas décadas, né, um certo turismo religioso, por que não, em busca de cura, de uma palavra amiga, né, de orientação espiritual, encabeçada ali por um indivíduo, né, de Deus aí, inclusive ganhou uma série recente em um desses streams importantes do país. E, enfim, enquanto ele realizava ali, né, os seus aconselhamentos e outras coisas, ao mesmo tempo a cidade se dinamizava com um comércio das mais variadas bugigangas, né, das lembranças que os turistas poderiam levar do lugar, além do consolo, né, do diálogo que poderia ter ali com o grande mestre. E nisso, muitos dos que migravam momentaneamente para receber essa orientação espiritual acabavam enxergando, ou acabou enxergando naquela cidade, um potencial de sobrevivência. Por isso não é incomum que uma volta ali por Abadiânia, você vai encontrar pousadas que pertençam a estrangeiros, né, indivíduos de outros países. Então, uma demonstração aí também desse papel religioso como fluxo de migratório, e aí não só temporário, mas permanente. A gente conversou também na aula passada sobre as causas políticas. Normalmente, temos tido um olhar um pouco mais atento e até repetitivo para esse cenário, né, de contexto de fluxo migratório envolvendo as ideias e os ideais de quem governa durante cada período. Em diversos lugares, mundo afora, é mais intenso esse modelo, já foi uma realidade muito significativa e muito intensa aqui na América do Sul, especialmente ali entre os anos 60 e os anos 80, né? Muitos brasileiros migraram para o Chile, por exemplo. Depois, um pouquinho mais à frente, muitos chilenos, né, se deslocaram, ora para a Argentina, para o Uruguai, para o México, e enfim, essas trocas todas muito relacionadas às perseguições políticas exercidas então pelos governos, alguns desses governos, né, instalando aqui ditaduras extremistas com leis muito agressivas aos que pensam, né, ou que se posicionavam, pelo menos, diferente ali do andamento e do encaminhamento dado por esses governantes. Então, de qualquer modo, né, se nós pensarmos na atualidade, deixando esse contexto histórico que até se transformou numa caixa de marimbondos, né, nas últimas décadas, por toda a rivalidade quase de gincana que nós temos na governabilidade brasileira, aí, encabeçado a partir das eleições de 2014, que culmina aí com o momento político também que vivemos agora em 2020. A gente atravessa aí o oceano e chega, né, nos territórios europeus, vamos encontrar uma crise com refugiados, uma crescente xenofobia, reaparecimento de grupos extremistas, muitos deles, né, intitulados aí conservadores, mas isso a gente conversa daqui a pouquinho. Mas de qualquer modo, modelo, né, de intenções motivadas aí politicamente também
se apresentam como um cenário, como um contexto dos fluxos migratórios. Se nós, né, analisarmos aí só a crise síria, né, então ali por conta de conflitos internos, por conta de de um desejo, né, de implantação democrática, e nem vou entrar nessa seara polêmica, até porque, na verdade, existem muitos pontos a serem considerados ali nesta governabilidade, nessa troca de governo e dos conflitos, na verdade, existentes nesse instante. Então, nós temos problemas fronteirísticos envolvendo território asiático, território europeu, território africano. Então, o velho mundo convive hoje com um nível de circulação que leva a confrontos, guerras, né, dentro dos países de origem, e sonho, desejo, busca por melhor qualidade de vida daquele que está em direção a territórios, né, ou países europeus, entendidos ali como uma possibilidade de salvação. Aliás, ontem, só como um complemento, não sei se todos viram, mas eu vou dizer, ontem, zapeando aí a TV um pouquinho antes de fechar o final de semana, assisti uma reportagem, um desses programas, dessas magazines aí do domingo, né, que fecham um domingo, mostrando duas crianças que estavam num apartamento, né, que pegou fogo lá na França. Não sei se vocês viram isso, vocês acompanharam essa notícia, aí os meninos estavam lá assistindo TV, de repente começa um incêndio, pai e mãe não estavam em casa, e aí, enfim, no fogo foi se intensificando, e aí os vizinhos embaixo foram pediram, na verdade, que as crianças, né, pulassem da janela. Então o maiorzinho jogou lá o pequenininho, as pessoas apararam a criança, depois o maior pulou também. Então por que eu estou lembrando disso? Porque os envolvidos nessa história são migrantes, né? São indivíduos que moram ali. Até tem um rapaz que fraturou o pulso ali, segurando as crianças que pularam no momento que ele segurava. Então a cena é impactante. Mais impactante ainda é saber, né, das áreas periféricas, dos cenários que se repetem, né, cada vez mais em cidades importantes no território europeu, seja na França, como é o caso, mas em outros países também essa condição tem aparecido, né, e sempre que aparece a perspectiva de solidariedade, né, de salvação, como já aconteceu aí também há pouco tempo, né, de um africano subir rapidamente lá numa sacada do prédio para salvar uma criança. Então, né, os refugiados, né? Vamos colocar migrantes, vamos ser zelosos com o termo. Então, os migrantes, especialmente na França, têm cumprido um papel de super-heróis, e sempre eles, né, sendo mais solidários aí com a vida. Claro que recebem condecorações, visibilidade, mas isso não significa um retrato de aceitação, de convivência pacífica com todos esses migrantes que têm adentrado ora na França, ora, né, no grande conjunto europeu. E por fim, né, mudando de assunto, a gente também lembrou aí que as condições naturais acabam definindo também fluxos migratórios, então seja por características relacionadas aí a pequenos desastres ou grandes desastres, depende da época, do período, do lugar. Então, de maremoto, terremoto, tsunami, né, vulcões em atividade, até aqueles elementos que a gente também reconhece e consegue enxergar em partes do território brasileiro, longos períodos de estiagem, no caso, pensando no sertão nordestino, né, aqui no Brasil, que já foi motivo, né, para justificar os grandes fluxos em direção ao sudeste brasileiro, pontualmente muitos desses fluxos direcionados ao estado e à cidade de São Paulo, ambiente reconhecido ali por concentrar boa parte da produção industrial brasileira, portanto, com uma disponibilidade intensa de trabalho, tanto no setor secundário, quanto também no setor terciário, né, dentro ali daquele cenário de prestação de serviços. Tá? Então, também as áreas com temperaturas mais baixas ou com temperaturas mais altas, né, se bem que
também fazendo uma projeção para o futuro aí, vai ficar cada vez mais difícil fugir desses dois contextos, né? Temperaturas mais altas, mais baixas, mas essa é só uma provocação, fica para um outro instante da nossa conversa da geopolítica, quando então adentrarmos também no ponto de análise dos elementos naturais. Bom, acho que até esse slide aqui nós conseguimos chegar, né? A gente ainda falou de emigração e de imigração na aula anterior, então emigração relacionado aí à saída, relacionado à entrada, né? Mas saindo desse jogo de palavras, né, nós podemos entender que existem três elementos, três conjuntos que ajudam a destacar, classificar, identificar as migrações. E aí, claro, para vocês futuros aí, participantes das mais variadas bancas avaliativas, é desse ponto em diante que o contexto, ou que a lembrança, ou que a revisão dos fluxos migratórios se torna um pouco mais relevante. Né? Todos os elementos que foram apresentados até aqui, vocês reconhecem, vocês guardam essas informações. Né? Recentemente, aí no segundo ano do ensino médio, fizeram um longo estudo sobre população, acredito, e aí, veja, né? Dentre essas características, né, ou esses elementos que marcam a migração, sempre como pano de fundo, busca por melhor qualidade de vida. Então, as áreas, o espaço, o ambiente, né, para onde cada indivíduo vai, o tempo que esse indivíduo vai permanecer nessa localidade, então a ideia de fluxos migratórios que são temporários, né? E aí poderíamos lembrar das migrações de transhumância, elas vão aparecer já já, boa parte delas relacionadas a algum tipo de acidente geográfico e que momentaneamente impede a ocupação ou permanência de indivíduos em um lugar. Carolina pergunta aqui, quando uma hidrelétrica é construída, deixa eu voltar aqui porque eu perdi um pouquinho, calma aí, Carol. Uma hidrelétrica é construída e ocorre alagamento da cidade, as pessoas são obrigadas a se mudar para outra cidade por garantia da vida, né? Não é do governo, não. O governo, justo, mas eu entendi, Carolina, só brincando com você. Então, essa migração é considerada uma migração natural ou uma migração política? Não, na verdade, né, o termo nem é esse adequadamente aí de migração política, mas ela não é um contexto natural. Existe uma intervenção, vamos chamar de intervenção do Estado, né, em nome de uma melhor qualidade de vida de um grupo ou de uma sociedade um pouco maior, né, de repente de todo o estado, de toda a região, que precisa de eletricidade, precisa de energia, e aí em nome desse coletivo, o Estado, né, faz a devida intervenção e tira do lado do caminho um vilarejo, um município maior ou menor, que vai ficar num ambiente onde a construção da hidrelétrica vai significar qualidade de vida para um grande grupo, mas ao mesmo tempo, né, o desaparecimento daquele ambiente que vai ficar submerso. Natural ela não será. Dentro desse cenário aqui, um fluxo migratório, aí diretamente na sua pergunta, sim, né, de ação e política, tá? Então são intervenções da natureza, não exatamente natural. Então não pode entrar no contexto de que o rio vai subir mesmo, então eles têm que sair de lá. Não, né? Causa natural é se nós estivéssemos falando de moradores ao pé de um vulcão, se nós estivéssemos considerando ali moradores de uma área litorânea, então com um aumento, né, do nível das águas oceânicas, isso significaria de alguma maneira também a perda das vidas e com o alagamento da região. Aliás, né, os Países Baixos sofrem, né, há muitos séculos com esse contexto, mesmo que construam diques, mas estão sempre vulneráveis aí ao aumento do nível das águas, ou se a gente lembra de Veneza, né, também no território europeu, muito marcada aí, né, claro, com uma geografia que lhe favorece como atraente, como atrativa, né, lucra com esse cenário, mas também o aumento das águas oceânicas, aí sim, dentro de uma perspectiva natural. Então, voltando, né, qualquer que um indivíduo, ou que o Estado, ou que governantes que executam o Estado realizem, eles estão, então, impondo uma retirada de ambiente, uma retirada
do lugar e uma intervenção política. E nessa mesma linha de raciocínio, Carolina e turma, a gente pode lembrar das áreas de risco em encostas, né? Então, aqui no Distrito Federal, ficamos com a impressão de que não existem essas ocupações em morros em áreas de risco. Eu não sei quantos de vocês conhecem a região norte aqui do Distrito Federal, passando ali pelo Grande Colorado, Sobradinho, né? A gente costuma brincar que é uma... Brincar não, é a realidade, né? É uma área serrana, e um pouquinho mais à frente dessa área serrana, nós temos uma área de uma chapada, que vai em direção à Chapada Imperial, já né, no outro extremo ali, próximo à Braslândia, mas nós temos a Chapada da Contagem. Nesse espaço da Chapada da Contagem tem uma ocupação entre Sobradinho 2 e a Fercal. Fercal é uma área de produção de recitação de calcário, onde temos duas fábricas de cimento. Então, no meio desse caminho, tem uma localidade chamada Vila Rabelo, e é uma ocupação de encosta, né, de morro mesmo. Se eu apresentar uma fotografia da Vila Rabelo para vocês e não dizer de onde ela é, alguém vai dizer Rio de Janeiro, alguém vai dizer outra cidade, né, muito marcada aí, na verdade, por ocupações, aquela famosa imagem do aglomerado subnormal, né, das favelas, vistas em outros espaços, em outras cidades do Brasil. E, na verdade, não é em outra cidade, é aqui dentro do Distrito Federal, né, seguindo a linha de raciocínio do meu xará, né, e do Aldo Paviani, que estuda muito bem a urbanização e conta muito bem a urbanização sobre o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal é por inteiro Brasília, um município único, aquela história toda. Bom, então, dentro aqui dessa localidade, considerando essa Vila Rabelo, eventualmente o governo tem que intervir, tem que ir até lá, porque as casas estão né, para desmoronar. Então, principalmente quando as chuvas voltam de maneira mais forte. E quando o Estado age até aquele ambiente e diz, olha, isso aqui vai cair, né? E aí podemos nos confundir como um fluxo migratório, uma retirada com a necessidade natural, mas na verdade, de novo, uma intervenção política. E aí, nesse caso, né, papel mesmo do Estado, né, com a expectativa de salvar vidas. Frequentemente, nós assistimos aí, seja no Rio de Janeiro, seja lá no estado de Santa Catarina, não é só para falar dos casos mais recentes, de áreas vulneráveis, de deslizamento, muitas das famílias optam em não sair, e né, se colocam ali contrários, é preciso de intervenção mais forte, a polícia precisa entrar, né, retirar quase que à força as pessoas, então, há um outro problema aí nesse cenário, certo? Espero que era mais ou menos isso que você tinha perguntado no meio do caminho, sabe como é, coisa de geógrafo, coisa de contador de história, né? A gente entra numa resposta e avança, na verdade, sobre outros temas também, tá bom? Ok, Carol. Então vamos lá. Seguindo, então, né, um outro elemento, um outro contexto variável, então, dessa apresentação, desse fluxo migratório, é a maneira, né, o elemento que origina essa migração. Então, como ela se deu, como ela se dá, como ela acontece, né, o que motivou, então, diretamente relacionado aos outros conjuntos. Tá? Bem, então, se a gente também fez esse apontamento dos tipos de migração ou de migrações, a gente pode, então, destacar alguns modelos, né, algumas nomenclaturas comuns nessa apresentação dos fluxos migratórios. Então, alguns muito óbvios, vamos passar aí um a um, né? Então, lá, migração internacional, migrante saindo do seu território de origem em direção a uma outra nação, por todos aqueles motivos que a gente também já colocou. Estamos né, no ano de 2020, você concluindo o seu ciclo de educação básica, logo estará aí né, submetendo a processos seletivos para a formação profissional, então entrar na graduação. Alguns de vocês, eu me recordo que no começo do ano, né, quando fiz ali uma enquete rapidinho, né, para saber mais ou menos sobre quais áreas vocês já tinham em mente né, de ingresso na universidade, alguns trataram, fizeram ali uma explanação demonstrando o desejo né, de estudo fora do território brasileiro. Então, logo, alguns de vocês, entendo, serão migrantes internacionais, né? Vão em busca de qualificação, vão em busca de formação. Quem sabe, nesse cenário, né, algo mude no meio do caminho e aí você deixe de ser um migrante temporário
por conta do estudo, do estágio, das formações todas que a sua área de concentração possa promover, e aí, né, com o desenvolvimento da afetividade, né, do amor, constitua a família e fique por lá mesmo, por onde você deva ir. Né? Normalmente são mais atraentes os países europeus e aqui no território americano, né, a grande potência do território, do continente americano, lá na América do Norte, os Estados Unidos. Mas tem alguns também que vão, né, de repente, ao Canadá, Canadá esse que frequentemente apresenta, né, o seu desejo, né, de contar com jovens empreendedores, né, dispostos aí a ajudar no desenvolvimento canadense, uma piadinha, uma brincadeirinha que provavelmente você já deve ter ouvido ou de fato reconhece pelas suas experiências aí internacionais. No Canadá, na atualidade, é mais fácil achar gente do mundo inteiro, especialmente indianos, chineses, né, e brasileiros, do que encontrar especificamente um canadense. Mas isso é também uma outra história para logo logo. Né? Outro fluxo migratório, as migrações internas. Nós, aqui no Distrito Federal, temos, né, essa representatividade bem próxima a nós. Boa parte, né, de vocês que aqui estão, se buscar ali no histórico familiar, imediatamente, né, vai perceber aí essa presença daqueles que acreditaram, né, nessa capital da esperança, naquele sonho, não só de Dom Bosco, mas especificamente, né, do Juscelino Kubitschek, que teimou em tirar a capital lá da cidade maravilhosa e trazer aqui para a parte interna do território brasileiro, né? Dá para brincar aí com a ideia do Puerópolis, né? Então, se você buscar aí imagens final dos anos 50, início dos anos 60, você vai entender que só, né, um grupo de 5 malucos encabeçado pelo Juscelino Kubitschek, os outros aí, né, tendo sobre a liderança o seu Oscar Niemeyer, que era a equipe da transferência da capital, só sendo, na verdade, os camaradas como eram para topar esse desafio. Tanto que se nós transferirmos a ideia, né, de mudança da capital para o cenário 2020, né, dificilmente encontraríamos ou encontraremos políticos, né, com a disposição, com a intenção, com a força dessa mudança de capital. Né? Isso pensando também até num retorno, como foi ventilado aí há um tempo atrás, né, da capital para a cidade do Rio de Janeiro. Então, a migração interna, no caso do Brasil, a gente tem, né, muitos atraentes em algumas das nossas regiões, pontualmente, segundo o IBGE, a região sudeste, né, foi o local de maior acolhimento de migrantes ao longo do tempo. Por isso mesmo, né, para que não haja nenhum tipo de confusão nessa intenção, dessa apresentação de migração interna, a gente tem aquelas que são as migrações, né, interregionais, então de uma região para outra, e as migrações dentro da mesma região ou intrarregional, e aí elas são mais pontuais, né? Depende ali da oferta de emprego, expansão de negócios, busca por estudos, aí de novo fazendo uma relação com a urbanização, devido à hierarquia urbana dentro de um mesmo estado, você apresenta, né, cidades que estão na base, né, dessa estrutura hierárquica e cidades que estão lá no topo, mesmo que não sejam as metrópoles, mas são localidades que vão apresentar um curso de graduação mais bem conceituado, que vai apresentar oportunidades de trabalho, né, mais intensas e mais satisfatórias do que aquelas que poderiam ser encontradas na cidade menor. Isso citando também especificamente moradores das áreas urbanas. Né? Não estou aqui querendo deixar de lado a conversa que se relaciona aos moradores dos centros rurais ou das áreas rurais, mas pontualmente pensando no pessoal das cidades, né, esse fluxo migratório entre as regiões, ela é mais comum com a mudança de vida dentro da mesma região, é um complemento, né, do cenário e da organização da sua vida, até porque muitos podem fazer fluxos, né, variados aí, temporários, né, entre eles a migração pendular que já vai aparecer aqui para a gente. Então, se nós analisarmos o tempo das migrações,
as permanentes, né? Então também fácil lembrada, né? Aqueles que largam tudo, seu país de origem, sua cidade de origem, seu estado de origem, né? Como a gente bem queira, na verdade, destacar, cada um desses espaços sendo deixado de lado, o indivíduo tende a não voltar mais para a sua localidade de origem, construindo então uma nova história, retomando a sua vida no lugar onde ele chegou. Então, chega um momento em que ele já não é mais nem um imigrante, né? E às vezes voltando ao seu território de origem, ele vira imigrante para aquela localidade. Mas isso, né, passando aí por décadas, naturalizações e por aí vai, tá? Aqui para nós, antes que a gente feche esse ciclo de conversa, chamar a atenção para a migração temporária. Essa migração pendular, ela está muito perto de todos nós, né? Um fluxo migratório tem um tempo de duração que chega aí pelo menos até 15 dias, presencialmente a gente até brinca, né? Mas pense, na verdade, naquele pêndulo, né, do relógio de parede, daquele cucozinho famoso, né? Então, esse movimento de ir e voltar. No Distrito Federal, ainda que a gente não deva entender as cidades satélites como cidades especificamente, né? Mas como os Correios já nos orientam, né? Entendendo, na verdade, cada uma das localidades como bairros, nós temos um fluxo pendular constante, porque cada uma dessas localidades, em geral, são as chamadas cidades dormitório. Então, por exemplo, um morador de Planaltina, ou um morador de Taguatinga, ou um morador do Recanto das Emas, né? E se ele é um trabalhador no plano piloto, então o caminho que ele faz de casa até o plano piloto entra nesse cenário de migração, né, pendular. Então ele vem ao trabalho, exerce a função, consome alguns serviços dessa localidade, o almoço, o médico, por exemplo, e retorna em direção ao seu ambiente de moradia, né? Muitas vezes só no contexto do dormitório mesmo. Tá? Já a migração sazonal, então um fluxo migratório, né, dentro de uma perspectiva aí, em partes ou épocas do ano, né? Seja, na verdade, localidades que vão ter mais serviços durante um período. Quem conhece Porto Seguro, por exemplo, né? Ou algumas outras cidades litorâneas do sul da Bahia, são ambientes, são cidades, são localidades que muitas vezes tem um funcionamento ali intenso durante o verão, mas passou o período, né, de maior intensidade, de maior convivência com os turistas e, portanto, com maior número de serviços, ela fica praticamente vazia, não tendo um atendimento na mesma capacidade do período do verão. Então, muitos dos trabalhadores dos resorts, né, dos hotéis, dos bares, das lojas em geral, esses indivíduos que não são moradores de Porto Seguro retornam para sua cidade de origem. Então entra aí nesse cenário dessa migração sazonal, tá? Então, um pouquinho aproveitando os 3 minutinhos que ainda temos, então migração espontânea, né? Eu acabei de citar aqui a ideia, né, de vocês buscarem estudo, qualificação, então, né, é de desejo do indivíduo, mas chama a atenção aquilo que nós vamos tratar como migração forçada. Então, dentro desse contexto, né, da necessidade do indivíduo, a ideia ali, né, de diversos modelos de perseguições, né, de péssimas condições de sobrevivência. Então, perseguições seja, né, pela etnia, seja pelo contexto religioso, seja pela nacionalidade de origem, seja especialmente pela sua condução, pela sua opinião, pelo seu entendimento da política ou da conjuntura social. Então, normalmente, esse fluxo, né, de migrações forçadas, ela, né, funciona quase que como uma expulsão, né, de determinados grupos, de determinados indivíduos em geral. Tá? E aí, já entrando aqui finalmente, né? Então, os migrantes em geral, né, têm muitas dificuldades e muitos desafios. O brasileiro é hospitaleiro, a gente recebe bem. Bom,
talvez já tenha sido assim em outro instante, né? Basta ver aí as dificuldades em receber, ao menos nos filósofos das redes sociais, né? As dificuldades em receber venezuelanos, né? Se nós voltarmos aí no ano de 2019, toda a novela no início do ano, né? Também bolivianos, ah, não temos algumas dificuldades, né, pontuais, é claro, mas existe aí alguns problemas internos na aceitação, no entendimento, na compreensão, no acolhimento desses indivíduos. Então, para quem chega, né, ele vai ter, na verdade, que se integrar com esse novo grupo, ele precisa, na verdade, se apropriar também de linguagem, ele precisa se apropriar, né, de costumes, então, aquilo que é muito comum, o que é normal na sua terra, vamos colocar dessa maneira, não necessariamente é visto como normal também na terra onde ele está chegando. E aí, claro, né, que isso vai desencadear ali o racismo, a xenofobia, que, diga-se de passagem, tem aparecido com muita força em muitas partes, mundo afora. Né? Há alguns estudiosos fazendo apontamentos, principalmente na área da geografia humana, e aí, claro, né, da geografia da população, de que esse cenário, né, xenófobo também esteja já presente nos mais variados pontos, nas mais variadas localidades, em todas as regiões do território brasileiro. A gente vai ter a oportunidade de fazer um breve debate sobre isso, loguinho, loguinho, tá? Então, também a ideia, né, da desconfiança aí desses migrantes, tem, né, puxarmos aí um pouquinho a memória, todo mundo vai lembrar um pouco, principalmente, né, falando aí de africanos, tá? Então tem muitas pequenas questões a serem apresentadas, principalmente no comércio aqui em Brasília, tá? Então, em geral, né, a gente vai ter também migrantes relacionados aí a problemas, a muitos, né, criminalizados, né, sendo abusados, vai aparecer aí desembargadores, né, abusando de autoridade, entre outros, tá? Antes de liberá-los, só deixar aqui marcado que na outra semana a gente faz esse bate-papo aqui sobre xenofobia, lembrá-los que lá em abril a cadeira de Geografia fez um cine debate sobre esse documentário, né, o Bodless, que é um documentário novo, tá, esse novo, ele é de 2019, e apresenta uma visão, de certo modo, elitista, né, da crise humanitária e dos fluxos migratórios vivenciados no território europeu. Então, apesar de ser canadense o material, essa jovem aqui, né, que é a, a diretora, na verdade, né, do documentário, ela faz ali uma série de críticas ao cenário, né, de migração até a Europa. Então, a gente retoma na segunda-feira que vem, já, né, com elementos mais pontuais da geografia política, falando sobre a xenofobia. A todos que permaneceram até agora, muito obrigado pela presença, valeu, tá certo? Participem, interajam mais, é muito legal a gente poder conversar sobre o tema. A professora Ana Bárbara, que esteve aqui conosco, muito obrigado aí pela presença. Professora, participe conosco também, faça Eu que inter... agradeço, Aldo. Nós falamos, né, com a terceira série sobre preconceito, falamos sobre xenofobia, racismo, a questão do feminicídio há algum tempo atrás, e assim, a sua aula só vem reforçando, muito bem dada, você está de parabéns. E pessoal, ele falou do documentário, existe uma série nova na Netflix chamada Estado Zero, né? Muito interessante. São as pessoas que não têm, e que no lugar onde elas estão presas, elas não pertencem a lugar nenhum. É muito interessante, viu, pessoal? Estado Zero. Boa dica, obrigado, viu, Ana? Deu, gente. Então, conversaremos em breve. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.